Ir para o Barcelona às vezes significa sinônimo de sucesso? Nem sempre. Muitas vezes jogadores brasileiros vão pralhar custando quinquilhões de dinheiro e não justificam suas contratações, e nesse vídeo a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. É com você, Cascão. Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Faz os cachorro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse aqui vamos falar de jogadores brasileiros que... Grandes jogadores, alguns, né? Que tiveram passagens frustrantes pelo meu Barça, né? O nosso Barça, né, Rafael? Exatamente. A ideia do vídeo foi por uma matéria que esteve aí Globo agora Esporte. no Globo Esporte, muito por conta da vinda de Vitor. Matéria incompleta, inclusive. E vamos completar, né? Alguns nomes aqui a gente adicionou à matéria do Globo Esporte porque Vitor Roque chegou, ou seja, Vitor Roque passou no Barcelona, foi um cometa muito rápido. Sim. Não aconteceu. Sim. Mas não quer dizer que é um jogador porcaria. Muito pelo contrário, para mim é a maior contratação aí, fora o Neymar, da temporada. Pois é, a gente vai falar justamente começando com o Vitor Roque. Só antes, deixa o seu like, seu comentário, comenta, é muito importante, interage com o vídeo, tá certo? Comenta alguma coisa. Qual desses caras dessa lista aqui você acha que poderia, caso permanecesse, teria uma vida maior jogando no Barcelona? Uma vida útil maior no Barça, no meu Barça, né? E a gente vai falar sobre isso, tá? Mas deixa o seu like aí, se inscreve lá no Vem Pro Peixão, vídeo todos os dias. E estou ainda na minha epopeia pro canal do Corinthians do Pepe voltar, né? Estamos tentando Talvez. Olha, ó, tá vendo? Ó, ele está mudando. Estou mais amolecido. Tá mais amolecido, tá vendo? Eu converso com o Pepe, eu falo, às vezes eu mando. Vamos ver. Mas vai voltar, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui com o Vitor Roque, que é o recente, né? Que está no Palmeiras, uma grande contratação. O Palmeiras vai pagar 25 milhões e meio de euros pelo Vitor Roque, tá? Mas a matéria começa e fala justamente sobre o Vitor Roque, né? Ele foi anunciado pelo Barcelona em junho de 2023, numa negociação que custou pelo menos 40 milhões de euros. Só que com as metas e bonificações acertadas no contrato, esse valor poderia chegar à casa dos 72 milhões de euros em transferência do Atlético Paranaense, né? Porém, o Vitor Roque jogou apenas 16 partidas pelo Barcelona, foi expulso uma vez, marcou apenas 2 gols, teve uma minutagem muito baixa, né, Pepe? Foi uma minutagem muito baixa. Ele teve uma vida, além de todas as dificuldades de um jovem chegar numa cultura diferente, num país diferente, ele teve uma vida bem dificultada pelo Xavinho também, né? Sim, porque o Xavi não queria a contratação do Vitor Roque, ele queria a contratação de um camisa 5, num primeiro volante. Quem forçou muito essa contratação foi o Deco, né? Pois é. E o dinheiro que seria usado para contratar esse jogador foi empregado na contratação do Vitor Roque. Aí você já bota um técnico e não queria você. Você chega lá, tem que conquistar esse treinador. E ele falou, eu prefiro dar espaço para jogadores formados aqui no Barcelona. E foi o que o da Xavi fez. Não pode falar, o Xavi não deu espaço para jovens. Ele deu. Ele deu espaço pro Vitor Roque. Ele teve a vida, desde que ele chegou, ele já sabia que o Xavi não... já torcia o nariz para ele, né? Daí o Xavi, com certeza, pelo tamanho do Xavi dentro do Barcelona, eu não quero, tô torcendo o nariz, vai que eu coloco muito, dou muita oportunidade do moleque que dá bom, vão ver que eu tava errado. E outra, quem o Barcelona acabou contratando para a posição que o Xavi queria era o Oriol Romeu, que é fraquíssimo, né? E aí, né, a gente já sabe. O destino de Vitor Roque foi um empréstimo para o Betis. Inclusive, Cascão, bota o vídeo do Vitor Roque chegando no estádio do Betis. Belíssimo, belíssimo. Madre mia, belíssimo. Ele falando do estádio, que é muito bom. Bota o vídeo, Cascão! Voy a ver el estadio por la primera vez con la camiseta del Betis. Madre mía, increíble. Increíble, increíble. Más grande do que eu pensava. Ele girando? Ele girando no estádio. Madre mia, é belíssimo. Parece o Will Smith chegando em Bel Air. Bota, Cascão, o Vitor Roque no Smith do táxi de Bel Air, Bill. Bota uma imagem girada no Grok aí, o Will Smith junto com o Vitor Roque dentro do estádio. Pois é isso aí. Essa foi boa, hein? Gostei. A gente tá dando trabalho até a inteligência artificial. O Cascão nem tá trabalhando. Olha, é só digitar ali, ó. Exato. Aí vamos seguir com a matéria, depois a gente faz os nossos adendos aqui, tá? Keirson. O Keirson é o segundo nome dessa matéria aqui, né? Que mostra justamente... E, cara, eu não lembrava dos números do Keirson antes de Barcelona
e depois, mas vamos lá. Era ótimo nome. O Keirson, ele surgiu como uma grande promessa no futebol brasileiro, isso é verdade, né? Ele apareceu ali pro Curitiba sendo artilheiro. Primeiro ele foi artilheiro da Série B. Ok, tá? Beleza. Ele continua no Coxa. Aí ele é artilheiro da Série A, no ano seguinte. Né? Ele fica empatado em 21 gols com o Kleber Pereira e com o Fred, se eu não me engano, no primeiro na artilharia. Mas assim, jogando no Curitiba, né? Aí o Palmeiras contrata. E ele faz 6 meses absurdos no Palmeiras, cara, jogando muito. Tanto que chegaram a comparar que ele tinha a frieza de Evair, que era um senhor atacante. E aí o Barcelona fica empolgated, né? Meu Barça chega lá e fala, quero. E naquela época, o Keirson custou 20 milhões de euros, tá? Mas dava 41 milhões de reais, mais ou menos. Mas custou 20 milhões de euros, tá? E contratou. O Keirson foi até meu Barça, fez aquela famosa foto na frente do escudo do Barça e não jogou pelo Barça, Rafael. Porra, pois é. Nunca jogou. Não, nunca jogou. Mas por quê? Porque falaram que nos treinamentos o Keirson não convenceu ninguém. E aí ele passou a ser emprestado. Aí ele vai pro Benfica, pra Fiorentina, pro Santos, Cruzeiro, Coritiba, Londrina, Arouca de Portugal e o Palm Beach Stars dos Estados Unidos, tá? O fato é que o Keirson teve problemas muito sérios no joelho e também ele teve a perda de um filho que, cara, eu não consigo mensurar a dor de perder um filho. Não consigo. Então, assim, é completamente fora da realidade, é o pensamento, assim. Tem gente que consegue se reconstruir, tem gente que não consegue, tem gente que consegue um outro caminho pra vida e tá tudo certo, tá? Mas o fato são os números também. Antes de ser comprado pelo Barcelona, o Keirson marcou incríveis 72 gols em 3 temporadas. Depois que ele saiu do Barcelona, né, que ele passou a ser emprestado, no resto da carreira o Keirson marcou 29 gols. Ou seja, até os 20 anos 72 gols e depois dos 20 anos 29. É assim? Não, foi vertiginoso, né? Vertiginoso. Eu lembro dele, o Keirson foi campeão da Libertadores pelo Santos, gente. E ele era reserva do Zé Love. Mas tava lá. Tava lá, foi campeão, mas ele era reserva do Zé Love. O Zé Love ganhou a posição. E o Keirson veio pra ser titular do Santos, a gente sabe, né? Terceiro nome dessa lista aqui é o zagueiro Henrique, que também não jogou no Barça, né? Jogou um pouquinho. Né? E era um grande zagueiro também, jogou no revelado pelo Curitiba e também foi contratado através do Palmeiras. Olha o Palmeiras estragando a vida do meu Barça, né? O zagueiro também é formado no Curitiba, teve uma boa passagem no Palmeiras e foi contratado pelo Barcelona, que nunca disputou uma partida oficial pelos clubes, jogou só amistosos, né? Inclusive na foto da matéria ele ilustra um jogo dele contra o Tottenham, marcando ninguém mais, ninguém menos que Rob Keane, ele mesmo, né? Custou 26 milhões de reais na época, que dava uns 15 milhões de euros, se eu não me engano. Aí ele foi emprestado do Bayer Leverkusen, Racing de Santander e voltou ao Palmeiras, né? Acabou rescindindo o contrato com o Barcelona e ficou em definitivo em 2012, né? Mas ele teve uma carreira consolidada. Passou no Napoli, jogou Copa do Mundo, jogou né? Copa, né? Corinthians, Fluminense, encerrou a carreira no Curitiba mesmo. Mas assim, a carreira do Henrique é diferente da do Keirson. A carreira do Henrique é de sucesso. Ele foi um grande zagueiro, né? Tudo bem que foi em 2018, 2014. 2014 eu acho que foi contestado ali porque a gente queria muito o Miranda pra zaga e não o Henrique, né? Que o Felipão chamou. Que o Henrique jogou no Leverkusen. Pois é, jogou no Leverkusen. Passou pelo Bayer Leverkusen. Ah, sim, Santander. Muito bem. É. Mas assim, nesses outros times todos, o Henrique se mostrou um bom zagueiro, cara. Ah, sim, ele era nível pra ser convocado. Muita gente não gostava, mas... Bom zagueiro. Teve nível, no momento ali no seu auge, nível pra ser jogador de seleção, sim. Mas eu vou te perguntar, Pepe, quem é o melhor? Pra você, o melhor. O melhor, quem é o melhor? Melhor de tudo. Sobre o quê? Melhor de tudo, melhor de tudo, melhor jogador de tudo. Lateral, tudo. Tiraram a medalhinha dele, né? Pois é, e aí veio a derrocada do meu Barça. Será que esse ano acaba? É que esse disseram que ninguém entendeu. Se aqui a gente não entendeu, imagine pro torcedor, né? Pro torcedor do Barcelona, da onde saiu o melhor de tudo. O que aconteceu com o melhor de tudo e Douglas? Ele mesmo. É, né? É jovem, hein? Já acabou, já. 34 anos, sem clube desde 2022. Poderia estar jogando ainda. Pô, não joga numa A2 do Paulista, pô? Pô, acho que talvez até na 1, né? Talvez ele nem queira, mas não joga no Mirassol. Eu acho que o Douglas, ele é do... Pô, o Instagram do Douglas é uma delícia, cara. Eu acho que ele é do futevôlei. Minha amiga Aninha fez um site. Bota o vídeo do Bruno Henrique falando da Aninha! Do site de futevôlei, Cascão. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Henrique. Pra quem gosta de futevôlei,
a minha parceira Aninha fez um site. Entra lá, confira sobre mais o trabalho do futebol. Você que curte aí jogar um futebol, vocês vão ver que é de qualidade. Valeu? Um abraço aí todo mundo. Valeu, Aninha. Um abraço, grande beijo. Tamo junto. Minha amiga Aninha fez um site, né? E eu acho que ele tá lá no site. A última foto do Douglas é ele fazendo flexão com a mulher dele grávida nas costas dele de calcinha e sutiã. Bom demais! Pra quê, né? Bom demais, Douglas! Mesmo assim, ele já fez 8 joguinhos, deu uma assistência. Pois é. Não, eu tenho até o highlights, né? Tem até highlights. Mas vamos lá. Douglas foi contratado, ele surgiu no Goiás 2009 e tal, chegou e foi bem. Aí o São Paulo contratou ele. E ele ficou bastante tempo no São Paulo, mas extremamente criticado. Mas em 2014, não se sabe o motivo, o Barcelona pagou 6 milhões de euros para contratar o Douglas. Não, o São Paulo não entendeu, mas entendeu. O Douglas não entendeu, mas foi. Então, assim, e aí o Barcelona assinou com o Douglas em 2014. Né? Ficou marcado por ter errado embaixadinhas na apresentação que você está vendo aí, né? Na apresentação ele errou as embaixadinhas. E ficou 2 temporadas, jogou 8 vezes, deu uma assistência, né? E passou por Sporting de Gijón, onde ele foi bem, né? Depois ele vai pro Sivasspor da Turquia, vai bem, e vai pro Besiktas, mal. Em 2022 ele encerra a passagem pelo Besiktas da Turquia e não joga mais desde então. Ele estava com 31 anos quando encerrou a passagem pelo Besiktas e até agora está sem clube aos 34, vai fazer 35 nessa temporada. Eduardo, tem um aqui que... Diga, Pepe. Tive um devaneio que jogou menos que o Douglas. A gente não... Que é o Emerson Royal. Jogou 3 joguinhos. Bellerin brasileiro? 3 jogos, cara. Diga, fala Emerson Royal, pode falar. Emerson Royal jogou 3 jogos apenas pelo Barcelona. Foi emprestado pro Betis, jogou muito bem no Betis, né? Sim, mas... Cara, depois volta ao Barcelona. Não sei nem se eu vou pôr no Google aqui. Vai ter uma foto, Emerson Royal com a camisa do Barcelona. Vendido ao Tottenham, não foi bem no Tottenham, mas está no Milan agora. E depois se machucou. Tem foto dele, mas 3 jogos. Jogou menos que 5 jogos a menos que Douglas, melhor de tudo. Foi. E assim, no caso do Emerson, houve muita reclamação por parte dos torcedores do Barcelona. Porque assim, caramba, ele é tão ruim a ponto de jogar o Sérgio Roberto de lateral e ele não, né? Sim. Mas enfim, é verdade. O Bellerin brasileiro passou pelo meu Barça. Não lembrava. Jogou mal. Não jogou, né, Pepe? Nem jogou. Você entrou 3 joguinhos. Mal não dá nem pra falar. Mas o Emerson também eu achava que ia ser mais lateral do que ele é, realmente. Mas é bom jogador ainda, dá pra... Vem pro Peixão, Emerson. Vem jogar aqui. Tá encostado no Milan. Vem pro Peixão, né? Mas vamos pro próximo nome aqui. Esse também eu não entendo. Matheus Fernandes, que atualmente está no Bragantino, tá? Um jogo. Hoje no Bragantino, Matheus Fernandes foi contratado no início de 2020 pelo meu Barça, que pagou 7 milhões de euros, 32 milhões de reais e 300 mil na época, né? E emprestou ele... 17 minutos. Emprestou ele imediatamente ao Valladolid, que é o clube que o Ronaldo é dono, né? Depois de apenas 3 jogos durante o empréstimo, ele jogou 3 vezes pelo Valladolid. Voltou ao meu Barça para a disputa da temporada 2021. Estreou somente no dia 24 de novembro de 2020, quando entrou aos 28 minutos do segundo tempo da goleada de 4-0 sobre o Dinamo de Kiev. E não jogou mais. Chegou a ficar no banco em várias oportunidades, mas despediu-se do Barça apenas com uma partida, deixou o clube após rescisão contratual unilateral por parte do clube. Ou seja, o clube entendeu que falou: que cagada nós fizemos, hein? Vamos rescindir. E eu não lembro, cara, o nome do site, mas eu tenho certeza. Eu vi um site de torcedores do Barcelona que elencava todas as contratações bizarras de brasileiros por parte do Barcelona. E não tinha só jogador do profissional, tá? É que não vai ter na matéria, mas tinha jogador de base, jogador que eles trouxeram pra jogar no Sub-20, assim, que eles não entendiam o motivo dessas contratações. Aí você vai pra Marlon, pra esses caras que chegaram ali no Barcelona e nem entraram em campo pelo time. Por que usaram isso? E diziam na época que era o Bartomeu lavando dinheiro. Usava isso pra lavar dinheiro. Eu procurei aqui, Robert Gonçalves, velho. Tem uns caras muito bizarros, assim, tipo, que a gente nem viu no profissional. Nem subiram, sabe? Tinha cara que era contratado direto pro Barça B. Então é complicado, né? Mas, enfim. Continuando a matéria, tem a contratação do Malcom, que é uma das mais bizarras da história do meu Barça, né? O Malcom teve uma passagem bem menos decepcionante que a dos 5 citados anteriormente. 6, né? No caso do Emerson. Mas não dá pra dizer que foi nem mediana. O brasileiro, hoje no Al Hilal, onde joga muito,
né? Ficou devendo e durou apenas um ano no meu Barça. Foram 24 partidas, 4 gols e 2 assistências. Apesar dos números não chamarem a atenção, o clube teve prejuízo mínimo com o atacante. Comprou por 41 milhões de euros e vendeu por 40 ao Zenit. Na Rússia fez muito sucesso e acabou gerando lucro aos russos, vendido por 45 milhões de euros ao Al Hilal. Mas, cara, os negócios do Zenit não entram na minha cabeça, velho. Paguei 40, vendi por 45, o cara fez sucesso. Mas assim, é uns negócios bem que se você pegar a fundo, se for pesquisar mesmo, daí é as teorias de conspiração lá que é. Não tem muito o que explicar. Mais um aqui, Giovani, não o Giovani, Giovani ex-Cruzeiro, essa é boa pro editor, porque tem o Giovani que era do Santos, que também foi no Barça, mas fez sucesso, foi campeão, e tem o Giovani que era do Cruzeiro, que foi pro Barça também, né? O meia Giovani, que é do mesmo patamar de decepção de Malcom, não foi um fiasco, mas também não marcou história. Deixou o Cruzeiro com muita moral, principalmente após marcar o gol do título da Copa do Brasil em 2000, realmente jogava muita bola, né? Mas depois de uma temporada em que foi bastante escalado e pouco entregou ao Barça, acabou emprestado ao Benfica, que posteriormente o comprou. Ele realmente jogou bem no Benfica, né? Não correspondeu à expectativa, mas não fez uma carreira ruim na Europa, conseguindo boa sequência no próprio Benfica e uma passagem pelo Manchester City, que ainda não era tão poderoso como é hoje. Depois ele foi pro Hull City e tal, jogou até a Championship, mas fez uma carreira consolidada, né? Eu vou lembrar até de outro aqui, que eu nem vou citar muito, que é o Fábio Hockenbach, né, Pepe? O Fábio Hockenbach também jogou no meu Barça. Perto desses aí, ele jogou bastante. Ele jogou até bem, né? O Fábio Hockenbach teve uma passagem até, digamos que de leve sucesso no meu Barça, né? Leve sucesso. Né? Bem leve, né? E vamos para a nossa complementação. Vamos começar aqui com Arthur Pica-Couve. O Pica-Couve, né? Que está no Girona hoje também, da Espanha. Pô, Arthur, você quis ir pro Girona, não quis vir pro Santos para jogar com o Neymar, que é seu amigo. Número de jogos, né? 72 joguinhos o Arthur Pica-Couve. O Arthur foi comprado como uma possível estrela do Barcelona e comparado a ele será o nosso novo Xavi. Deram a camisa 6 para ele, que era do Xavi, né? E ele virou o titular do clube. O Barcelona pagou 40 milhões de euros na época para contratar o Arthur junto ao Grêmio. Pagou no meio de 2018. O Arthur tinha ganhado a Libertadores pelo Grêmio, né? E ele foi pro Barça, né? E começou até bem, mas depois acabou perdendo espaço, foi ficando escanteado. 72 jogos, 4 gols e 6 assistências depois. Foi negociado numa troca meio bizarra com a Juventus, né? E que o Arthur saiu por 72 milhões de euros, mas o Pjanic foi contratado por 62. Ou seja, o Arthur saiu por 10, né? Foi contratado por 40 e saiu por 10, né? Mas pra gente supostamente dar uma lavada no dinheiro, a gente dá uma maquiada, né? Não é só no Brasil que tem essas coisas não, tá? Mas o Arthur da Juventus a gente sabe muito bem, né? Ele não aconteceu. Vamos falar... Aí, né? O Arthur que aconteceu mesmo foi o Arthur do Grêmio, né? Pra não dizer, na Europa ele foi um fracasso. A passagem dele na Fiorentina foi boa. Tá lá ainda. Então, assim, a passagem dele na Fiorentina foi boa. De resto, ele foi mal em todos os lugares que passou. Infelizmente, porque é um cara que era de seleção. Ele foi campeão da Copa América em 2019, titular da seleção, né? Então a gente esperava muito mais do Arthur e ele não foi o jogador que a gente esperava. Tá lá picando couve, né? Tá lá picando as couves dele, né? Num Girona que nessa temporada tá bem abaixo da temporada passada. Outro agora de um grandíssimo jogador que jogou muito pouco, né? Diga. Se bem que vamos falar antes dos mais recentes, né? Fala do mais recente. Pipo. O Pipo Coutinho, né? Sim. The Magician. The Little Magician. Que jogou muito no Liverpool, né? Era um dos grandes jogadores. Posso ser ousado? Você me permite? Claro. Jogou no Liverpool e só. Porque até agora voltou também, ninguém nem lembra. Mas podemos dizer que ele teve um brilhareco lá no Aston Villa, hein? No empréstimo. No empréstimo. E um pouquinho de Bayern de Munique também, contra o meu Barça. Mas também pegou o inimigo já estrupiado, atropelado, passaram, voltaram, aí ele pegou o inimigo do... Pois é, mas Pipo Coutinho foi contratado a peso de ouro, muito pesado. Forçou para sair do Liverpool para ir pro Barcelona. Forçou para sair do Liverpool. Dele. Exato. E em 2018, janeiro de 18, Pipo Coutinho preferiu não disputar o mata-mata da Liga dos Campeões pelo Liverpool para ir pro Barcelona. Porque no Liverpool, lá na Inglaterra, não tem o valor de multa, né? Só vende caso o Liverpool quisesse. Então ele forçou demais a barra
os torcedores... Tinha vários vídeos, né? Os torcedores queimando camisa. Ainda tentaram segurar ele. Já era o Klopp, já, né? O Klopp segurou no meio do ano, né? No começo da temporada. Um pouquinho, depois não teve jeito. Exato. E aí, cara, o Barcelona pagou um total, somado aí, bonificações, 150 milhões de euros pelo Felipe Coutinho. E depois daquela lá, pós-Neymar, né? Começaram a queimar dinheiro. 6 primeiros meses ali ele foi bem, realmente, até a Copa do Mundo. Depois, só ladeira abaixo. Empréstimos. Mandava calar a boca, lembra? O torcedor do Barcelona. Sim, fez gol e mandou a torcida calar a boca. Teve um empréstimo frustrado pro Bayern de Munique, começou titular e depois virou reserva do Thomas Müller. E um empréstimo que foi bem sucedido ao Aston Villa, tanto que o Aston Villa foi lá e comprou ele por 20 milhões de euros. E depois ele foi muito mal, né? 106 jogos, 25 gols e 14 assistências para Felipe Coutinho, que veio sim pro Barcelona com a expectativa de ser o substituto ideal do Neymar. E não foi. Veio com status de estrela. Veio status de estrela. 150 milhões de euros, né, gente? Não foi qualquer coisa. O Barcelona, se não me engano, é um dos times que mais gastou dinheiro com reforços neste século, tá? E além do Chelsea e do Manchester City. E, para finalizar, vamos com Beto Dinamite, Roberto Dinamite, um dos maiores centroavantes da história do futebol mundial. Dinamite. Pois é. Em 1980, o Barcelona veio até o Vasco da Grana, que queria grana, ó, e contratou Roberto Dinamite a peso de ouro. Vamos levar a estrela do futebol brasileiro para jogar pelo meu Barça, para ser a estrela da companhia. Levou ele pro meu Barça. Tá certo? Chegou lá, estreia. Dou as pimbadas do Dinamite. Falou, tamo com o caneco brilhando. É nóis. Mas o Barcelona trocou de treinador. E aí, o treinador que assumiu, não lembro o nome, deixou o Dinamite no banco. Passou, não, ele agora é reserva, vai jogar na reserva, é reserva. Então o Barcelona teve o Roberto Dinamite presente em apenas 11 partidas, com minutagem muito baixa, e 3 gols marcados. 3 meses depois, Márcio Braga, presidente do meu Mingau, falou assim, vou até lá. Por quê? Porque o Barcelona falou assim, olha, Vasco, vocês querem o Dinamite de volta? O Vasco falou, não quero chegar. Nunca mais querer ele, não quero. Já que o outro tá querendo lá. Aí o Márcio Braga, presidente do Flamengo, falou, vou até lá. Foi até a Espanha e combinou com o Dinamite. Falou, ó, vamos trazer você pro meu Mingau. Agora eu vou ser Mengão. Agora eu sou Mengão. E aí, vão trazer você pro Mingau e tal. Aí o Eurico Miranda falou assim, Roberto... Eu não queria não, mas já que vocês Roberto, pelo amor de Deus, eu vou até aí, vou falar de contigos, e vou trazer você pro Vasco. E aí o Roberto Dinamite foi até Barcelona, acertou a recontratação do Roberto Dinamite, e 3 meses depois de deixar o Vasco, ele voltou, né? No primeiro jogo contra o Náutico, só apareceu, né? Foi recepcionado por torcida, mas no segundo, contra o Corinthians, ele fez 5 gols na vitória de 5-2. Inclusive, teve uma movimentação da torcida do Flamengo, que tava brava com a transferência do Roberto Dinamite, com a torcida do Corinthians, pra fazer o Fla Fiel, pra torcer contra o Dinamite no Maracanã. Não deu muito certo. Não deu muito certo, foi 5-2 pro Vasco com 5 gols do Roberto. Tá bom, né, Rafael? Um cara que se forçasse um pouco mais teria tido sucesso, né? Se não tivesse acontecido troca de treinador. Hoje não aconteceria esse tipo de coisa, né? 3 meses depois voltar, né? Mas enfim, esta é a lista. Eu quero saber. O goleiro Neto, você acha que não cabe aí? Só? É que o Neto foi contratado pra ser reserva, né, Pepe? Não foi contratado pra ser titular. O goleiro não tem muita oportunidade. Não foi contratado pra ser titular, ele já foi contratado pra ser reserva. Acho que não tem essa expectativa gerada, tipo um Keyson da vida. O goleiro Neto chegou a ser convocado, mas nada também. Então, não, mas quando ele vai pro Barça já era pra ser reserva. Entendeu? Sim. Mas, torcedor, inclusive o Neto tá no Arsenal hoje, é reserva do Arsenal. Só jogou uma vez pelo Arsenal. Torcedor brasileiro, eu quero saber a sua opinião sobre esta lista, diz aí. Vamos fazer depois do Real Madrid, o mesmo vídeo? Dá pra fazer do Real Madrid também. Inclusive, Didi foi campeão da Champions sem jogar pelo Real Madrid, basicamente. César Prates, uma desde... Rodrigo Fabre, aí, eu tenho uma lista. César Prates, inclusive, que ensinou o Cristiano Ronaldo a bater falta. Pois é, César Prates, que tinha muitos pratos em casa. Sim, jogou no Cortinas, eu lembro. Jogou no Corinthians, jogar nas duas lateras. Na época do Excel. Deixe sua opinião nos comentários, diga aí outros jogadores de outros clubes que você esperava muito e acabaram não rendendo pra gente fazer uma outra lista, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos, até a próxima.